temos melhor, que sem nós não somos nada. E graças a Deus por... Tem uma expressão nossa, crentez, né? Que a gente diz, só Jesus, né? E que bom que é só Jesus, né? Que bom que é só Ele. Porque se for por mim, depender de mim, ai, meu Deus do céu, né? Se depender da gente, que bom que é só Ele. E... Bom, o Senhor, hein? Boa noite a todos. Ih, que tristeza, né? Boa noite a todos. Está bem melhor, né? Assim, principalmente, já falei de manhã, vou falar de novo. Esses dias agora que virão para falar comigo, só com um sorrisão no rosto, né? Com um sorrisão, me cumprimentar, me dando os parabéns também, né? 1 não, 2, 3, 4, perdi as contas, cara. Perdi a conta, né? Perdi as contas, 1, 2, não sei. Perdendo as contas de título, de taça, não sei mais, né? Ah, se você não quiser que seu time não perca o técnico, é só marcar um jogo com o Flamengo. Que vai caindo, vai demitindo. Não quiser, a gente vai demitindo, né? Graças a Deus, que bom. Meus queridos, meus amados, só mais. Deixa passar. O crente palmeirense tem que orar mais, né? Tem que orar mais. Eu vou falar com o bicho daqui a pouco. Meus amados, convido que você abra a sua Bíblia nesta noite. Nós vamos ler vários versículos, mas com um versículo de introdução, Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 6. Todos acharam amém? Quem achou diz amém. Quem não achou diz EBD, né? É onde você aprende, é onde eu aprendi a achar versículo na Bíblia. Minha primeira experiência hoje depois a gente tivemos na escola de líderes, né, missionário Carlos, maratona bíblica, eu tive lá na minha infância, né, as professoras que nós, à época, chamávamos tias, né, Mila deve ser chamada de massinha ainda hoje, né, Mila de tia, e quem era primeiro ganhava uma balinha, um bombom, e assim eu aprendi, então vai EBD, frequenta EBD. Evangelho de João, capítulo 5, verso número 6, diz assim, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Oremos. Pai amado, bendito Deus, pela tua graça e misericórdia, estamos aqui, Deus, e lhe pedimos que tu venha falar conosco, que tu me use como instrumento, nada além disso, Deus, que tu coloque em minha boca as tuas palavras. Também lhe peço que tu fale a cada coração, a cada vida que aqui está, porque a tua palavra é o pão que nos alimenta, que nos sustenta. É o que oramos e pedimos assim, de maneira agradecida, no santo, único e todo-poderoso nome de Jesus. Amém e amém. O título da mensagem, nesta noite é a cura das doenças esquecidas. Duas observações nesse texto, eu vou voltar a esse texto no final da mensagem, vai ser o último ponto, é que a Bíblia diz que Jesus viu aquele homem deitado, né, que era um paralítico, nós sabemos, e a primeira coisa que me chama a atenção é que o texto diz, sabendo que estava assim há muito tempo. A primeira coisa que eu quero falar com você nesta noite é que o Senhor conhece a sua real situação. Não importa quanto tempo essa situação existe, não importa se ela começou ontem, semana passada, mês passado, ano passado, década passada, século passado, não importa. Ele sabe exatamente qual é a sua situação. E o tema nesta noite é que a pergunta que vai nos levar a isso. Porque Jesus, sabendo da situação daquele homem, ele faz uma pergunta que aparentemente não tem sentido algum. Porque para o paralítico, segundo, ele estava no lugar de cura, que era o tanque de Betesda. Terceiro, era Jesus que estava ali com ele. Quarto, Jesus sabia da situação dele. Então, que pergunta é aquela? Por que Jesus vira para aquele homem e diz, queres ser curado? A princesa pergunta não tem sentido algum. Uma pergunta que não é para ser feita. Tipo aquela pergunta aqui, né, um jargão que tem, né? Tolerância zero, que pergunta é essa? Mas Jesus faz essa pergunta. Por quê? Jesus sabia da situação verdadeira. E muitas das vezes, nós esquecemos
escondemos, guardamos, não falamos, deixamos para trás situações reais em nossas vidas. Nós estamos preocupados com aquilo que aparenta, nós estamos preocupados com aquilo que aparece, nós estamos preocupados com aquilo que muitas das vezes não é uma dor mais imediata. Esquecemos de situações mais profundas. Esquecemos de situações que estão mais enraizadas. Esquecemos de marcas, de sequelas, de cicatrizes, de feridas, que estão ali há muito mais tempo, mas elas estão há tanto tempo, às vezes, que elas são camufladas e escondidas. Eu queria trazer nesta noite alguns exemplos que nós vemos na Bíblia, em que aparentemente é uma coisa, mas quando Deus começa a agir, quando Ele começa a tratar, quando Ele começa a intervir, nós percebemos que Ele vai intervir naquilo que não é falado, naquilo que não é pedido, naquilo que não é mostrado, naquilo que não está tão claramente às nossas vistas. O primeiro exemplo está no segundo livro de Reis, segundo número de Reis, capítulo de número 6, é um texto também muito conhecido, não vou ler todo, vou ler alguns, apenas para que nós entendamos o contexto do que eu quero trazer nesta noite. Versículo 15 ao 17, que diz assim: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então, o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temais, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. A primeira doença esquecida, que fica esquecida, nós às vezes nos acostumamos com elas e andamos com ela, e que nem sempre ela é tão visível, apesar da redundância que eu falo agora em relação a visível, que é a cegueira espiritual. Este moço, aparentemente não via aquilo, mas quando começa a falar dele, é algo que para mim me chama a atenção de maneira positiva. Porque se nós formos ler novamente, o texto diz assim, no começo do versículo 15, tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído. Ele não era preguiçoso. Ele não estava acomodado. Pelo contrário, eu vi aqui uma pessoa diligente, uma pessoa cuidadosa, alguém dedicado. E quantos de nós somos assim na casa de Deus? Abrimos nossas casas para abrigar em grupos de vida. Doamos nosso carro para participar do PAIS. Doamos presente para participar do Natal Solidário. Nos oferecemos para participar de diversas escalas que a igreja tanto precisa e necessita. Chegamos cedo, não nos atrasamos. Somos dedicados à obra de Deus. Somos cuidadosos com a obra de Deus. Participamos de líderes, fazemos escola de líderes, nos formamos com louvor em escola de líderes, fazemos cursos de diaconagem, nos formamos com louvor. Somos ordenados, ensaio. Sou um músico de excelência, estudo, me dedico, não falto à minha escala de louvor, não falto aos ensaios, que é o pior. Geralmente as pessoas chegam no final do ensaio já para pegar o louvor, né, Paulo? Geralmente é assim, chegam no final do ensaio só para louvar, né? Que é o melhor, mas somos dedicados. E, e o tempo vai passando, e nós nos vamos acostumando a isso, e chegamos aqui, e fazemos toda a liturgia do culto, percebemos a tudo isso, voltamos para a nossa casa, a semana passa e voltamos, assim vai, mas o principal de Deus, nós estamos deixando de ver. A Bíblia diz que quando ele saiu, o que ele viu foi que a cidade estava cercada. E a reação dele é o que me chama a atenção. Nós vemos duas interjeições e uma interrogação, e diz: ai, meu Senhor, o que faremos? A primeira consequência da cegueira espiritual é que ela afeta a nossa fé. Nós deixamos de crer e passamos a ter medo. Porque nós temos a nossa vida, ela vira uma expressão que nós falamos muito, outra expressão crentez, quando
falar, fulano é religioso, deixamos de ser religioso. Isso tornou um significado de fazer as coisas de maneira automática, fazer por fazer. E é exatamente o que acontece. Nós vamos ao culto, o bispo esta manhã pregou e falou a respeito disso, que nós não podemos deixar para orar e buscar a Deus apenas no domingo. E é isso que acontece. No máximo, numa quarta-feira, porque também você pode ser dedicado como esse servo do homem de Deus, e acorda cedo também veio culto às quintas-feiras. Então você deixa para buscar a Deus e para fazer alguma coisa um pouco mais espiritual somente naquele lugar, porque ele está ali. Mas se não fosse isso, você não faria. Por quê? Nós estamos ali de maneira extremamente natural. E ele, quando ele faz a pergunta, o que faremos? É porque ele viu um problema, ele viu uma situação humana, ele viu algo natural, e naturalmente, a necessidade que ele tem é de resolver aquela situação de maneira natural. A cegueira espiritual, ela nos faz pessoas naturais, crentes carnais. Quando eu digo carnal, não estou falando que nós estamos em pecado, mas que nós vivemos uma vida não espiritual. Que nós vamos viver uma vida que não transcendemos o nosso conhecimento humano, natural, da nossa razão, que nós já temos. Mas a vida cristã, a vida com Deus, ela é naturalmente, automaticamente que nós conhecemos a Deus e nos convertemos, ela transcende a isso e passamos a ter uma vida também espiritual. E para que isso aconteça, precisamos enxergar o mundo espiritual, as coisas espirituais. Nós somos uma igreja pentecostal, amém? Só a Cláudia é pentecostal, acho. Só a Cláudia foi batizada no Espírito Santo, Cláudia. Eu sou batizado no Espírito Santo, graças a Deus. Graças a Deus, por isso eu tive essa experiência. E quantos de nós, aqueles que não são, não têm buscado, eu fui batizado no Espírito Santo, e eu busquei ser batizado no Espírito Santo, eu ia lá assim, bati no Espírito Santo, Jesus me bati no Espírito Santo, Jesus me bati no Espírito Santo, eu perturbei a Jesus, até ele me batizar. Eu não parei de pedir isso, enquanto ele não me deu, porque eu queria ter essa experiência espiritual, e nós estamos dando isso, deixando isso, nos acostumando com uma vida natural, estamos acostumando com uma vida sem nada demais que aconteça. Quando eu falo nada demais que aconteça, meu amado, eu estou te cobrando, né, te exigindo uma vida de milagres diário, não é isso. A nossa vida já é um milagre, mas você entendeu o que eu quero dizer, amém? Mas eu estou cobrando uma vida em que haja intimidade, experiências com Deus, sim, de maneira costumeira, em que você ouça a voz dele, em que coisas pequenas aconteçam quando você ora, e Deus vai lá e te responde, Deus vai lá e te faz, Deus vai lá e te livra, Deus vai lá e te guarda, Deus vai lá e te concede. Você pede alguma coisa pequena, mas você tem intimidade suficiente para que Deus te dê, para que você peça, mesmo você considerando aquilo pequeno, mas quando nós somos com este servo do homem de Deus, nós somos naturais, então nós perguntamos, o que eu vou fazer? Você é homem? Pergunta para o homem, espera uma resposta humana, uma solução humana. Porque deixamos de ver as coisas espirituais, e não queremos mais ver. Não se conforme com este mundo, busque as coisas espirituais de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2, e diz, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. E é para lá que nós estamos para onde estamos indo? Ou alguém aqui desistiu de esperar a volta de Jesus? Ou não tem mais essa esperança no teu coração? Eu tenho essa esperança viva no meu coração constantemente. Hosana, Senhor. Hosana, a volta do Senhor. Que isso aconteça logo. Eu quero ver essa experiência. Eu quero ser daqueles em que a Bíblia diz que ao soar da trombeta, a voz do arcanjo, eu quero ouvir essa trombeta, perdão. Aqueles que morreram, a Bíblia diz que ressuscitarão primeiro, também eu fico imaginando que deve ser uma experiência bem ok, né? Mas o importante é que eu desejo, eu espero, eu não esqueci disso, e muitas das vezes nós esquecemos, que a nossa maior esperança é a volta do nosso Senhor Jesus, e que nós como igreja vamos encontrar com Ele nas nuvens, e com Ele está para a eternidade. Mas nós nos tornamos naturais e esquecemos desses pequenos detalhes, que isso virá um detalhe. Virou um detalhe do Evangelho, virou um detalhe da Bíblia.
Eu não vou falar isso como conselho, ok? Me entenda, por favor. Mas eu pouquíssimo vejo programas evangélicos na televisão. Não é um conselho, eu volto a repetir. Isso é pessoal. E das poucas vezes que eu vejo, eu não lembro, mas de verdade isso, quando alguém falou da volta de Jesus. Eu não consigo me lembrar. Eu não consigo me lembrar. Eu não estou falando apenas, eu não estou falando de uma pregação com esse tema, mas falar neste tema dentro de uma pregação. Não se fala mais nisso. Parece que Jesus voltar, o que é? Isso está na Bíblia? Eu não sei. Eu sou crente por causa disso, porque eu vou para o céu. Este é o meu maior prêmio, este é a minha maior conquista. Eu fui comprado com alto preço, assim como você, para isto, para no final nós irmos para o céu. Amém? Graças a Deus. Precisamos ser curados, essa igreja espiritual. E o que a Bíblia diz, ainda neste texto que nós lemos e voltemos a ler no versículo 17, a Bíblia diz assim: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que vejam. A cura para a doença espiritual, ela necessita de remédio espiritual. Eliseu orou. Eliseu não deu ao seu servo uma fórmula, Eliseu não deu ao seu servo um sermão, Eliseu não deu ao seu servo um conselho, Eliseu não deu ao seu servo um livro para ler, Eliseu não deu ao seu servo um caminho para percorrer, não, Eliseu orou, e veja, foi a primeira escolha que Eliseu teve. A primeira alternativa dele foi, porque não há cura para a doença espiritual, a não ser por método espiritual. Não podemos ser pessoas crentes naturais a ponto de primeiro, antes de qualquer coisa, nós primeiro procuramos achar uma solução humana, achar uma solução que nós podemos, que nós conhecemos, que somos capazes, que alguma vez nós aprendemos, que alguém nos ensinou, ou procurar uma pessoa que tem importância, ou procurar uma pessoa que tem capacidade, poder, dinheiro, seja o que for. A primeira escolha que nós precisamos ter é o nosso joelho, é orar, é buscar a Deus, porque isso é ser espiritual, e não há cura para a falta de espiritualidade, a não ser com espiritualidade. Sabe como é que se cura a frieza espiritual na sua vida, meu querido? Orando. Mas pastor, eu não consigo orar, ok, para 30 segundos, hoje, amanhã, você ora 35, não tem problema, depois de amanhã, ora-se 40 segundos. Daqui a um ano, você vai estar orando 1 hora. É assim, Eliseu orou. Eliseu podia dar um discurso, Eliseu podia chamar a atenção, Eliseu podia perguntar, mas como é que você não vê? Eliseu orou. Você quer ser curado, meu querido? Jesus fez a pergunta para aquele paralítico: quer ser curado? Da cegueira espiritual, da falta de espiritualidade na sua vida? Busque coisas espirituais, não há outro jeito, não há outra solução, não há outra saída. O segundo exemplo que nós vemos na Bíblia, neste mesmo livro, um capítulo atrás, capítulo número 5, também um texto muito conhecido, fala de Naamã, sobre a cura de Naamã, e para a gente começar a falar a respeito, eu queria ler o versículo número 13, do capítulo anterior, do capítulo 5, do segundo livro de Reis, que diz: então, vocês chegaram a ele, os seus oficiais, ele disseram: meu pai, se te houvesse dito ao profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Essa é uma história interessantíssima para mim, porque aquele homem queria ser curado de lepra, mas Deus queria curá-lo antes de uma outra doença que ele tinha. Se nós lermos o primeiro versículo do capítulo 5, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. O que eu vejo nesse homem, nessa história, é que muito mais do que a lepra, Deus queria tratar
a vaidade de Naamã. Porque Naamã se esquecera, ou talvez nem soubesse, que ele foi apenas um instrumento, porque o primeiro versículo que nós lemos diz, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Ele era o herói, como está escrito. Mas quem deu vitória à Síria foi Deus, através dele como instrumento, e talvez ele não soubesse. E nós vemos como que Deus trata isso trazendo para cá, isso acontece nas mais pequenas coisas em nossas vidas. Eu lembro, eu era adolescente, eu era da Assembleia de Deus, e na Assembleia de Deus há um fenômeno, quem já foi da Assembleia de Deus vai saber do que eu estou falando, que quando você é do grupo das crianças, automaticamente você é do coral das crianças. Quando você é do grupo dos adolescentes, você automaticamente, você não precisa cantar como eu não cantava, eu fazia mímica, né? Porque eu não me aguento ouvir, que dirá vocês, né? Então, nem experimento, Patrícia sabe, né? Não canto, que não vai rolar, não dá. Mas é automático, você não tem escolha, tu é do grupo, né? Tu é do louvor, e faz cantata de Natal, faz tudo isso aí. Aí eu ficava perto de alguém que eu sabia que cantava bem, que eu ficava perto dele, né? Ele cantava bem, cantava alto, e eu fazia aquela mímica, né? E eu lembro que eu era adolescente, e uma amiga minha, amiga nossa, né? A gente foi departamento infantil, a gente crescia junto, as famílias eram amigas, e ela cantava muito bem ela. Só que uma vez ela falou assim para mim, Carlinhos, eu não vou mais aceitar não, só me chama para cantar, o líder dos adolescentes só me chama para cantar quando fulana, que era a principal, titular, a primeira, chame como você quiser, quando ela não pode vir, quando ela está doente, não sei o quê, eu só estou substituindo. Olha só como que a gente às vezes faz as coisas sem perceber. Isso é uma vaidade, eu não estou nem julgando, não estou nem dizendo que ela era uma pessoa má, pelo contrário, uma pessoa muito boa, muito correta, serva de Deus. Mas, e às vezes nós somos assim, nós estamos tão preocupados com aquilo que nós somos, com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós conquistamos, com aquilo que nós construímos, e começamos a esquecer de quem fez tudo aquilo foi o Senhor. Davi, né, no último capítulo, né, do livro das Crônicas, ele quando separa a oferta para a construção da casa de Deus, e depois que a oferta é separada, ele faz uma oração, ele fala uma coisa que me impacta muito, que ele vai dizer assim, Senhor, como nós podemos dizer que te damos alguma coisa, quando na verdade tudo que nós te damos veio primeiro da sua mão? Do que Davi está dizendo assim, essa oferta nós não podemos achar o máximo, então damos isso aqui para Deus, porque na verdade tudo isso aqui veio dele, já era dele muito antes de ser meu, e nós muitas vezes nos esquecemos disso, nós começamos a achar importante, aí eu prego muito bem, o pastor me chama e não tem preocupação nenhuma, zero, vai ser a bênção, fogo vai cair, né? Pessoas vão ser batizadas, o movimento vai acontecer, eu louvo, maravilha, eu sou o melhor guitarrista, baixista, baterista da igreja, só toco no culto de ceia, domingo à noite de manhã, me chama para terça-feira, no culto da tarde não, porque isso aí eu sou titular. Nós começamos a achar isso, e achamos de verdade que somos alguma coisa. A grande questão é que quando nós não percebemos isso, e Naamã não perceberam, e nós vamos ver que Deus vai começar a trabalhar. Olha como que Deus faz. Primeira coisa, como que Naamã descobre a notícia de que e de como ele poderia ser curado, né? A primeira maneira é que ele sabe a respeito de uma menina. Olha só o texto, a partir do versículo 2, diz assim, saíram tropas da Síria da terra de Israel e levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naamã, certamente, pelo que ele era e quem ele era, ele já tinha gasto, imagino eu, especulo eu, que ele tinha gasto todos os recursos possíveis e buscado os maiores especialistas na área possíveis, os homens mais renomados a respeito disso. E ele tem anunciado a sua cura através de uma menina escrava, sabe?
a última das últimas, que a ponto, a distância era tão grande que ela não fala para ele, porque provavelmente ela não tinha autoridade, ela não poderia, não tinha o direito de se dirigir a palavra a Naamã, ela fala para a mulher de Naamã. Ele poderia receber essa notícia do rei, ele poderia receber essa notícia de um grande médico, mas ele sabe da notícia através de uma menina. Isso é Deus já começando a trabalhar na vaidade de Naamã, porque muitas das vezes, nós nos achamos tão importantes, que a gente acha que podemos ouvir uma direção, uma orientação, uma exortação, uma chamada de atenção, só do bispo Mingau em culto. Fora isso, ninguém, quem é alguém para me chamar a atenção? Quem é alguém para falar alguma coisa para mim? Quem é para mudar a minha escala? Nós achamos muito importante. E começamos a esquecer que quem nos colocou ali foi Deus, que é tudo dele, que é tudo para ele, que é tudo através dele, que é tudo por ele, e somente ele, nada além dele. A Bíblia diz que nós somos mordomo, e mordomo cuida daquilo que não é seu. Nada disso que nós temos ou fazemos é nosso, nos pertence. A sua capacidade, você é melhor do planeta, glória a Deus por isso, mas não é seu, não te pertence, porque você é mordomo, nós somos mordomos. Qual o sinônimo de palavra, se você pegar a palavra servo, quem aqui é servo? Eu sou servo. Todos nós somos servos, amém? Qual um sinônimo para a palavra servo? Escravo. Você é escravo. Escravo tem vontade própria? Escravo tem algum bem? Escravo tem alguma posse? Escravo tem casa? Escravo tem nome? É o que nós somos. Não podemos nos esquecer disso. Somos servos do Deus Altíssimo. Ele, pelo seu amor, pela sua misericórdia, em Isaías fala, eu falei de nome, ele nos dá não somente nome, mas também um sobrenome. Mas não podemos esquecer de quem nós somos. Ele sabe a respeito de uma menina, e quando ele chega, ele não é recebido por Eliseu manda o seu servo, e certamente, volto a dizer, especulo eu, isso foi orientação de Deus, sabe por quê? Deus estava tratando de Naamã. Naamã não sabia, Naamã estava preocupado com a sua lepra, mas Deus estava preocupado com o coração, com o seu interior, ele precisava ser quebrado, a sua vaidade precisava ser quebrada. E não é Eliseu que recebe o seu servo e manda ele nadar no rio. A resposta de Naamã é interessantíssima. Olha o que Naamã, eu não volto a dizer, você com calma, lê essa história em casa, mas a maioria creio que nós sabemos. Versículo 11 diz assim: Naamã, porém, muito se indignou. Eu tenho até vontade de rir. Esse foi dizendo, foi resmungando, né? Se for dizendo, sabe a pessoa que está reclamando, está resmungando, exatamente dizendo o seguinte: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão ao lugar da lepra e restauraria o leproso. Que preocupação era essa de Naamã? Ele quer ser curado da lepra ou ele quer ser paparicado? O que nós queremos? Ter experiências reais com Deus, servir a Deus, ser instrumentos de Deus, ser canal de bênção para outras pessoas, ou queremos ser considerados alguma coisa? O que realmente nós queremos? O que realmente está em nosso coração? Qual é realmente nossa verdadeira e real intenção? Me perdoa a linguagem mais popular, mas é maluquice. Como assim? O cara está leproso, não pode ser tocado. Há quantos anos? Não pode ser abraçado, não pode receber um carinho, dar um carinho. Leproso. E a preocupação dele é porque não foi paparicado. Como assim? E qual tem sido a nossa preocupação real? Quando nós servimos a Deus? Quando nós nos oferecemos? Naquele dia, naquele momento em que o bispo agradece, se o seu nome não for citado, como você vai se sentir? Se o seu nome não for lembrado, como é que você vai se sentir? Ou se ninguém vier até você e disser, parabéns, hein? Você é top. Parabéns, igual você não tem, dedicado. Se isso não acontecer, você vai continuar fazendo? Você vai continuar servindo? Você vai continuar se dedicando? Você vai continuar doando? Você vai continuar de coração aberto? Qual tem sido a nossa preocupação? Essa era a preocupação de Naamã. E Deus continua tratando. Aí pela segunda vez,
Voltamos a ler o texto que nós lemos, no versículo 13. Então se chegará a ele os seus oficiais, inferiores a eles. Mais uma vez, ele queria ser recebido pelo rei, não foi. Ele queria ser recebido pelo profeta, não foi. Ele soube da notícia para uma escrava, e depois ele é orientado para aqueles que são subordinados a ele. Deus estava tratando Naamã. Aprenda, meu querido, a bênção muitas das vezes está nos lugares onde nós menos esperamos, e Deus muitas das vezes vai usar pessoas em que eu e que você não damos a mínima, e essas pessoas vão ser instrumentos de Deus nas nossas vidas, se você permitir, se nós permitirmos, e essas pessoas vão ser canais de Deus nas nossas vidas, vão ser instrumentos de Deus, vão ser a voz de Deus nas nossas vidas, porque a gente está preocupado em que Deus fale conosco através daquela grande profetisa lá, daquela casinha lá, né, que todo mundo vai, que tem feeling, que Deus fala, e eu creio nisso, amém, eu sou pentecostal, como disse aqui, Deus fala. A gente está preocupado em que a gente chegue lá e falar conosco, a gente está preocupado em que você venha para o culto, e o bispo pregue, e a palavra seja para você, e muitas das vezes, Deus vai falar com você, com aquela pessoa que você não dá nada, aí quando você olha, você não tem consideração alguma. Sabe por quê? Porque Deus quer quebrar sua vaidade, Deus quer lembrar que tudo aquilo que você conquistou, que tudo que você venceu, que tudo que você ganhou, foi por causa dEle, foi através dEle, Ele te capacita, Ele te dá força, você sem Ele não é nada, aquilo que você sabe, aquilo que você tem, aquilo que você fez, sem Ele, não serve para nada. Agora, com Ele, é outra história. Com ele é outra situação. Ele queria ser recebido por todos e não foi. E quem orientou os seus servos? E a instrução também de Naamã, eu acho muito interessante. Mergulha 7 vezes. Num lugar que ele considerava sujo, que Naamã vai dizer, né? O rio sujo aí, tem rios lá né, muito melhor, onde eu moro, na cidade, muito melhores, em Damasco, muito mais limpo, isso aqui é imundo, e mergulhar 7 vezes, por que não uma, por que não 2? Mergulhar 7 vezes leva tempo, e provavelmente, ou ele ia tirar a roupa, ou ia ficar com pouca roupa, para mergulhar, ele ia ficar exposto, ele ia ser visto, a sua lepra ia ser vista, e mergulhar uma vez, mergulhar, isso leva um tempo, as pessoas viriam, chamaria a atenção. Deus estava tratando Naamã, porque ele precisava ser quebrado, o seu coração precisava ser quebrado, ele precisava entender que ele, por ele, era desse tamaninho, mas ele, em Deus, era enorme e gigante. Deus quer quebrar isso na sua vida, meu querido. Pare de se preocupar com o que as pessoas vão achar, pare de se preocupar com receber agradecimento, pare de se preocupar em ser valorizado, em ser reconhecido, pare de se preocupar em ter seu nome lembrado no final de ano, lá das pessoas que trabalharam e contribuíram. Pare de se preocupar com isto, e se preocupe apenas em ser instrumento, em servir a Deus, porque a Ele toda a honra e toda a glória, e a palavra toda é bem claro, não dá margem, não dá folga, a nós honra alguma e glória alguma, mas a Ele toda a honra e toda a glória, e que eu e que você e que nós sejamos instrumentos e servos, apenas isto, para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja exaltado, para que outras vidas sejam abençoadas, tocadas, transformadas, edificadas, curadas, salvas, e que Ele faça a sua obra, se possível, através de nossas vidas, para que outras pessoas sejam abençoadas, e somente isto, nada mais do que isto. Canal, instrumento, um instrumento por si só não faz nada, um canal, ele vazio, sem ter algo que por ele passa e não serve para nada, é o que nós somos, nada mais além disso. Terceiro exemplo, penúltimo exemplo, de pessoas que foram curadas de doenças que talvez não soubessem que tinham, estavam lá esquecidas. Marcos capítulo 5, aquela mulher do fluxo de sangue, que eu sei que todos também conhecem essa história, uma história que eu acho, já preguei sobre isso, eu perdi as contas, porque é um texto poderoso, toda vez que eu leio, fala comigo. E em versículo 33,
O texto diz, então a mulher, atemorizada e tremendo, com o cedo que se nela operava, veio, prostou-se diante dele e declarou toda a verdade. Eu sempre tive dúvida, não é dúvida, mas uma coisa que me chamou a atenção, o que me perguntei é, por que ela ficou atemorizada e tremendo? Se nós lemos o versículo 28 e 29, diz assim, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Versículo 29, e logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Ela foi curada aqui, amém? Ela foi curada aqui, né? Ela tocou em Jesus e foi curada, ponto. A história poderia ter terminado no versículo 29, e nós falaríamos a respeito e pregaríamos a respeito. Mas no versículo 30 diz, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sairia poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Por que Jesus fez isso? Não precisava. Porque Jesus sabia, percebeu que dele saiu poder. Se saiu o poder de Jesus, alguma coisa aconteceu. Você concorda comigo? Não foi em vão, né? Não dá para sair poder de Jesus e não acontecer nada. Certo? Concorda comigo? Alguma coisa aconteceu. Por que Jesus parou? Ele não precisava. Ele já tinha sido curado, ele sabia disso. Ele era Jesus. Né? Ele 100% homem, 100% Deus. Ele não precisava parar. Mas ele sabia que aquela mulher, além da sua hemorragia, tinha outras feridas, outras doenças que precisavam, ser curadas. Assim como ele olhou para aquele paralítico que nós falamos no começo, e ele sabia que há muito tempo, Jesus não soube naquele instante, Jesus já sabia há muito tempo que ele estava daquele jeito, assim ele sabia que esta mulher precisava também ser tratada. Quando ela toca, e ela é curada, aí no versículo 33 vai dizer que ela ficou atemorizada e tremendo. Quem fica atemorizada e tremenda logo depois de ser curada, logo depois de receber poder na sua vida de Jesus, ela reconheceu, eu fico imaginando como isso pode acontecer, porque o que ela tira é uma hemorragia, como que ela percebeu que tinha sido curada, imediatamente, a Bíblia diz isso de maneira muito clara, ela percebeu, a Bíblia diz, e logo se estancou, porque eles iam, logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Ela percebeu, ela sentiu o poder de Deus na vida dela, ela sentiu o milagre de maneira física, não só emocional, mas física, ela sentiu aquilo. Por que ela ficou atemorizada, e chorando, e tremendo? No versículo 30, quando Jesus para, no versículo 33, ela olhava para ele, para ver, versículo 32, ele porém olhava ao redor para ver o que fizeram, versículo 33 que nós lemos, então ela atemorizada lhe confessou toda a verdade, versículo 34, Jesus vira para ela e diz, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do seu mal. Nessas palavras, o Senhor fez um tratamento naquela mulher. Cláudia, como psicóloga, né, vai saber. A primeira coisa que ele fala para ela é, filha. Uma mulher que estava sendo segregada da sociedade, porque, sabe um dos motivos que ela ficou atemorizada? A Bíblia diz, e confessou-lhe a verdade. Que verdade ela tinha para confessar? Ela não podia ter tocado em Jesus, porque ela sangrava, ela era considerada imunda. Jesus, como Senhor, como Mestre, não poderia ser tocado jamais por ela. Então ela confessa a verdade, eu te toquei, Senhor, não podia, mas eu te toquei. E ela com medo, atemorizada, Jesus vira para ela e fala de filha. Jesus começa a tratar, porque aquela mulher, ela tinha uma doença séria, um problema sério, uma baixa estima profunda. E eu fico imaginando, o que a Bíblia fala dessa mulher? Que ela sofreu de uma hemorragia há anos, e a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha, e ela não melhorou, pelo contrário, a Bíblia diz, ela veio a piorar. Há quanto tempo, há quantos anos, ela como Naamã não recebia um abraço, e ela como mulher, isso é mais grave, que mulher é mais sensível a isso, ao carinho, ao abraço, a uma palavra carinhosa, a um afeto. Então era como Naamã, passava por isso ainda pior por ser mulher. Naamã tinha toda essa rejeição, mas ele não era qualquer um.
esta era uma mulher. E na sociedade à época, não era nada vantajoso, pelo contrário. Então, Jesus vira para ela e fala, filha. Quando Jesus trata ela de filha, Jesus chama de filha, Jesus a trata de maneira diferente. E Jesus fala para ela, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Jesus traz ela para perto dele e fala, você foi salva, não se preocupe. Não há mais culpa sobre você. Não se sinta diminuída, não se sinta inferior. Ele diz, vai-te em paz e fique livre do teu mal. Aquilo tudo que ela perdeu durante todos os anos de doença, toda a segregação, toda a separação, ser considerada imunda, ninguém pode tocar, tudo que ela, uma roupa que ela vestia, ela tinha que ser jogada fora, não podia ser reaproveitada. A autoestima dessa mulher realmente era baixíssima, e Jesus, sabendo, a tratou, porque eu repito o que eu disse no começo, porque Ele conhece a nossa real situação. Deus te chama de filho e de filha nesta noite, não importa o quanto você se sinta inferior, não importa o quanto digam que você é inferior, não importa o quanto te desprezam, o quanto te segregam, o quanto te ignoram, o quanto te tratam de cara feia. Deus te chama de filho e de filha nesta noite, porque Ele te conhece e Ele te curou, não só daquilo que você achava que tinha, e até de coisas que você não conhece, porque Ele conhece o mais profundo dos nossos corações e de nossas mentes. Ele quer tratar cada espaço não tratado disso, cada espaço não curado disso. Deus quer nos trazer de volta, te trazer de volta, te colocar de pé, e dizer, vai-te em paz. Não há culpa sobre você, não há acusação sobre você, não há peso sobre você, não há inferioridade sobre você, mas você pode ir em paz, porque você foi salvo, você foi curado, e você fez pela tua fé. Então você não é menor, você não é inferior, você não é desprezado, porque a tua fé foi capaz de fazer sair poder e milagre de Deus. Quando Jesus fala para aquela mulher, a tua fé, filha, te salvou, está dizendo, você não é qualquer um, você não é qualquer uma, e o Senhor fala isso para nós, nesta noite, a cada um de nós, não somos qualquer uns, somos nação. Agora esse versículo a gente falar de boca cheia, somos nação eleita, geração santa, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. É isso que é isso que você é. Temos a marca do sangue do Cordeiro de Deus em nossas vidas. Somos cartas escritas, não em papel e nem com tinta, mas com sangue em nossos corações. Não se menospreze, não se sinta inferior, por mais que a situação que você esteja seja terrível, como era aquela mulher, porque o Senhor sabe, Ele vai te tratar como tratou dela. Ele te trata nesta noite, te relembrando, você é filha, você é filho, você tem direitos, você tem herança, e você vai poder ir em paz sim, e vai em paz, porque a tua fé te salvar, e fica livre do teu mal. Quando Jesus fala isso, ela já tinha sido curada, porque ela já sabia. Jesus fala, fica livre do teu mal, de todas as consequências que essa doença te trouxe. Fica livre disso também, porque muitas das vezes nós passamos por situações e problemas em nossas vidas que nos trazem sequelas profundas em nossas almas, e aquela situação passa, e aquela doença passa, e aquele problema passa, mas continuamos, carregamos a sequela. Mas o Senhor fala nesta noite, fique livre do teu mal. E para encerrar, último exemplo de doenças que as pessoas foram curadas sem perceber e sem saber, e talvez que estavam esquecidas, ao primeiro texto que nós lemos lá em João capítulo 5, versículo 6, que diz, Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Eu torno a pergunta nesta noite, você quer ser curado? E o que aquele homem respondeu a Jesus no versículo 7, foi responder o enfermo, um enfermo respondeu a Jesus, Senhor, não tenho ninguém para que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele estava conformado. Essa resposta tem atrás o seguinte, Senhor, para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais condições, para mim não há saída, para mim não há alternativa,
para mim não há solução. O que ele disse é isso. Ele está falando assim, olha o meu cenário. Eu até quero, a cura está ali, naquele tanque ali, quando o anjo desce, movimenta as águas. Mas eu não tenho, as circunstâncias que me envolvem, as circunstâncias que eu vivo, a minha realidade não me permite isso, então para mim não tem jeito, não importa se eu quero ou se eu não quero, isso não faz a menor diferença. Era isso que esse homem estava dizendo para ele, porque ele estava conformado, e quando nós nos conformamos, as coisas não mudam. Então, para você nesta noite, não se conforme, porque o Senhor sabe da sua real situação. Quer ser curado? Jesus, para aquele homem, imediatamente o cura. No versículo 8 diz, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Não importa a sua situação, não importa a sua circunstância, não importa a sua realidade, Deus pode e vai te curar. Não se conforme. Tudo parece que não vai dar, e realmente parece, essa é a realidade. Tudo parece difícil e impossível, e é difícil e impossível para mim e para você, mas não há nada demasiadamente difícil para o nosso Deus, para o teu Deus, para aquele que te salvou, para aquele que perdoou os teus pecados, para aquele que te marcou com o sangue do Cordeiro, para aquele que um dia há de te levar para o céu. Não há nada impossível para ele. Então não importa a situação que você vive hoje, ou que você vive há anos, como estava este homem, Deus pode sim olhar para você e dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Não se conforme com a situação, porque o mesmo Deus que curou este homem, é o Deus que você serve hoje. Então eu te pergunto, por que você está conformado? Se Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, se Ele não é sombra de dúvida, nem variação de mudança, é o mesmo Deus, então creia, que Ele vai te curar, que Ele pode te curar e que Ele quer te curar. Não importa se não tem alguém para te ajudar, não importa se tem pessoas mais rápidas que você, que alcançam a bênção primeiro que você, não importa se tem pessoas que pedem ajuda, e que a você ninguém quer ajudar, você precisa da ajuda do Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos, aquele que vira para um paralítico e diz, levanta-te, toma o teu leito e anda. Não se conforme com a situação, não deixe de crer, e de acreditar, que Deus pode mudar todas as coisas em nossas vidas. Eu convido que você fique de pé. Feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração. Convido que você comece a falar com Deus. Que a gente pode até esquecer de doenças, mas que nós, na verdade, sabemos que elas estão lá, nós sabemos, sabemos. Então, convido que você comece a expor essas doenças para Deus nesta noite, porque é o mesmo Senhor que esteve diante desse paralítico, e sabia que ele estava assim há muito tempo, está diante de você também nesta noite. Ele sabe como você está, e há quanto tempo você está, e Ele quer te curar nesta noite. Pai amado, querido Deus, buscamos, invocamos o Teu nome nesta noite, Deus, lhe pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre todas as coisas. Lhe pedimos que Tu venha intervir e tratar cada vida, Deus, aqui, cada coração, cada mente, cada alma aqui, Deus. Trata, Senhor. Deus, quantas das vezes temos coisas escondidas em nossas vidas, que ninguém sabe, só nós sabemos, mas Tu sabes, e que precisam sim ser tratadas, e que precisam ser tiradas e arrancadas de nossas vidas. Então, arranque, Senhor, em nome de Jesus, de nós nesta noite. Cura-nos, Deus. Trata-nos, Senhor. Sara-nos, Senhor, de toda e qualquer doença, seja lá qual for, Deus. De 1, 2, 3, 5, 10, não importa, Deus. Mas que Tu venha tratar e cuidar de cada um aqui nesta noite, Deus. E faça, Deus, conforme o Teu amor, a Tua misericórdia e a Tua infinita e doce graça. Ao que nós oramos e fazemos de maneira agradecida, no sacrosanto e todo poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é bom. Louvado seja o nome de Deus. Gostaria de chamar o pastor Carlão para encerrar o culto desta noite. Amém, que bênção,
A gente muitas vezes se identifica com essas passagens e sabe que o nosso Deus é poderoso. Amém? Agora, com o gesto de receber, vamos fechar os nossos olhos.